À medida que o século XIX se aproximava do fim, nas oficinas da Carris testa-se a máquina a vapor. O Larmanjá, que teve uma existência efêmera, experimenta o monocarril. Não paravam também de crescer as necessidades da população de Lisboa em termos de uma mais rápida e segura resposta em caso de sinistro. O Corpo de Bombeiros equipa-se em 1890 com a primeira escada mais giros. Era de viragem o tempo que se vivia. A todos os níveis se questionavam velhos conceitos e se perspectivavam novos e revolucionários caminhos. Perante o novo século prestes a começar, todo um vasto capital de esperança era investido. O futuro, pensava-se, teria de ser inevitavelmente melhor. A própria face dos aglomerados populacionais começa a alterar-se e eis que, em 1895, surge em Portugal o primeiro automóvel. Tinham decorrido 125 anos desde a altura em que cunhou ensaiar o carro a vapor automóvel, que podia alcançar quase os 10 km por hora. Neste espaço de tempo, tinha-se conseguido duplicar a velocidade. O automóvel Panhard e Levasseur, que as imagens documentam, atingiu os 20 km hora. Estava equipado com um motor Gottlieb Daimler, com 2 cilindros em V, e desenvolvia uma potência de 4 cavalos a 750 rotações por minuto. A inflamação era feita por queimadores, alimentados a gasolina. Era o primeiro passo num longo caminho que iria alterar profundamente o conceito de transporte e a imagem de país calmo e pacato que Portugal tinha até então. O arrefecimento era por água, sem circulação intensificada. Tudo neste carro faz parte dos primórdios da história do automóvel. Por exemplo, a embreagem era por cone e guarnecida a coiro. A desmultiplicação processava-se por engrenagens, trabalhando a descoberto, e por correntes às rodas traseiras. O Panhard e Levasseur dispunha de 4 velocidades para a frente e um inversor de marcha que dava a possibilidade de obter também 4 velocidades para a retaguarda. O acesso à parte traseira do veículo fazia-se por esta porta. E para que tudo se processasse à medida dos desejos dos passageiros, abri-la implicava a articulação do banco para que a entrada fosse facilitada. Se bem que a circulação deste carro não se processasse a grande velocidade, o sistema de travagem era, para a época, relativamente seguro. Os travões de pé atuavam diretamente à transmissão, enquanto que o de mão se assemelhava ao das carruagens de tração animal e era feito por calços de madeira às rodas traseiras, que eram também de madeira com aros de ferro. Para conduzir este Panhard e Levasseur, a direção de tipo reversível era comandada por cana de leme. Em terra, os primeiros automóveis. No mar, os vapores a conquistarem progressivamente o espaço até então dominado pelos veleiros. Ambos, no entanto, a coexistirem e muitas vezes a completarem-se na tarefa fundamental de encurtar as distâncias ou zelar pela segurança das costas. Em Portugal, a nossa marinha adaptava-se também a estas novas realidades. As maquetes dos velhos vapores Pedro da Naia, Dom Manuel e Capelo, da Marinha de Guerra Portuguesa, são hoje, mais do que simples entretenimento, elementos de estudo importantes para uma mais cabal compreensão de como as diferentes tecnologias se repercutiram também na indústria naval. Aparece o primeiro trator em 1897, enquanto que os automóveis continuavam a invadir as nossas estradas e a complicar o trânsito, onde estes novos meios de transporte coexistiam ainda com os mais tradicionais. Alguns desses carros, como este Urtu de 1898, são ainda de alguma forma um compromisso entre as velhas charretes e os modernos automóveis. 2 velocidades e um motor de 1026 cm3 conferiam a este bólido do final do século XIX uma velocidade máxima de 25 km/h. A buzina de pressão soava sempre que um cidadão mais desatento se atravessava no caminho ou uma velha carruagem circulava ainda com a ilusão de continuar a ser a rainha dos transportes terrestres. Este landó, pertencente à Casa de Bragança, serviu para, nessa época, passear a família real e a sua capota abria ou fechava em função do estado do tempo. Naquilo que também, de alguma forma, se pode considerar uma inovação, se tivermos em conta que grande parte destes transportes eram de cobertura fixa. A Casa Real Portuguesa continuava a utilizar ainda meios tradicionais para se transportar. Não eram só os veículos de tração animal,
mas também as cadeirinhas, transportadas por criados em percursos naturalmente e por razões óbvias mais reduzidos. A quando da realização de caçadas, veículos especialmente adaptados para o efeito transportavam os caçadores e também os seus cães. Por debaixo dos bancos destinados aos caçadores, havia como que uma espécie de gaiolas onde os cães eram guardados nas viagens de e para os locais onde tinham lugar as caçadas. Os ingleses, com um sentido prático que sempre os caracterizou, designavam estes carros como dog cars, ou seja, carros dos cães, a classificação que, por razões de fácil compreensão, era pouco utilizada entre nós. Ainda a atração animal a assumir uma importância que nunca chegou a perder totalmente. Basta que nos recordemos dos ronceiros carros de bois ou das carroças puxadas a cavalos, que ainda hoje constituem importante meio para a circulação de pessoas e mercadorias nas nossas zonas rurais, para se diluir a ideia de conservadorismo que pode perpassar pela insistência na utilização deste tipo de transporte quando o automóvel fazia a sua entrada triunfante na sociedade portuguesa dos finais do século XIX e princípios do século XX. Este landó está tragicamente ligado à história da Casa Real Portuguesa do início do século. Era nele que viajavam o rei Dom Carlos e o príncipe Luís Filipe no dia 1 de fevereiro de 1908. Os impactos provocados pelas balas que os mataram, ainda hoje perfeitamente visíveis, atestam uma fase conturbada da nossa sociedade a que se agitava clamando pela mudança e que viria a culminar com a implantação da República em outubro de 1910. A navegação de longo curso estava prestes a sofrer uma transformação decisiva. No momento em que o uso e manejo da vela quase tinham atingido o apogeu e a perfeição, começa a ser crescente a utilização do ferro na construção dos cascos dos navios e as velas começam a ser substituídas por poderosas máquinas a vapor. Grandes veleiros como o lendário Cutty Sark, que assegurou a ligação entre a Inglaterra e a América, tinham os seus dias contados. Este gigante dos mares manteve-se, no entanto, no ativo entre 1895 e 1922. Nas grandes cidades e, naturalmente, com mais acuidade em Lisboa, os transportes urbanos de passageiros conheciam um incremento crescente. Este passe social de 1889 vem afinal comprovar que tudo ou quase já foi inventado. Os veículos hipomóveis de transporte de passageiros aproximavam-se rapidamente do desaparecimento. As novas tecnologias que a eletricidade e o motor de explosão permitiam pôr em prática levou a que muitas das empresas que outrora se dedicavam ao transporte de passageiros utilizando carros puxados por cavalos se reconvertessem, chegando muitas delas até aos nossos dias. Os elétricos preparavam-se, entretanto, para entrar no cotidiano de Lisboa. Nas oficinas da Carris, grandes geradores são montados para que os amarelos possam começar a circular numa tarde gloriosa do longínquo ano de 1901, mais precisamente no dia 8 de agosto. Cada vez mais gente recorre a este popular meio de transporte. A cidade não para de crescer e o elétrico vai chegando progressivamente mais longe. Muitos se recordarão ainda dos chamados bilhetes operários, com uma tarifa mais baixa. Outros ainda se lembrarão do célebre operário de Xabregas, assim designado pelo grande número de trabalhadores da indústria, que habitualmente, no início e no fim de cada dia de trabalho, utilizava este meio de transporte. De alguma forma se pode dizer que este é um representante da primeira geração de elétricos que circularam em Lisboa. Na frente, como que um grande avental de ferro designado por salva-vidas e que deve o nome ao facto de, nos primeiros tempos da sua circulação,
a falta de hábito dos transeuntes levara a acidentes que, em última análise, eram minorados por os peões desatentos ficarem presos nesta zona. De resto, a fisionomia dos primeiros elétricos era algo diferente da que hoje apresentam. No interior, os bancos adaptavam-se em função do sentido da marcha. Outros tempos, outros os conceitos de comodidade e segurança. Nos nossos dias, imaginar o que seria uma viagem no elétrico com estas características está ao alcance de todos os que se disponham a fazer uma agradável viagem entre o Banzão e a Praia das Maçãs. A construção desta linha teve início na última década do século passado e foi escalonada por três fases distintas: Sintra Colares, Colares Praia das Maçãs e Praia das Maçãs Azenhas do Mar. O início da sua exploração ocorreu em 1903 e as unidades hoje em serviço datam do século passado, mantendo ainda algumas delas a sua traça original, o que sobreleva o valor desta linha como atração histórico-cultural. Mais de 80 anos passados sobre a data da primeira viagem entre Sintra e a Praia das Maçãs, só os homens e a paisagem se alteraram. Tudo mais se mantém como no princípio do século. A mesma campainha com o seu som característico para avisar o guarda-freios da necessidade de parar, as mesmas meticulosas e seguras operações de quem conduz, o mesmo desejo de chegar no horário previsto ao local de destino. Hoje, porém, outros são os interesses de quem utiliza este elétrico. A maioria dos passageiros apenas procura experimentar a sensação de, às portas do século XXI, fazer uma viagem no tempo e recuar por alguns minutos aos primórdios do século XX, quando bem diferentes eram as pessoas que circulavam entre Sintra e a Praia das Maçãs.
Em Lisboa, os elétricos como este tinham já conquistado definitivamente o seu estatuto de meio fundamental de transporte coletivo. Solucionados os problemas técnicos e graças aos avanços da ciência, a tração elétrica deixou de constituir um preconceito muito divulgado nos finais do século passado, segundo o qual os utentes dos chamados carros elétricos corriam sérios riscos de eletrocução. No entanto, muitos veículos hipomóveis continuavam ainda em uso na época, quer para transporte de mercadorias, quer, como é o caso, ao serviço dos bombeiros. Mas o automóvel continuava a sua marcha imparável. O motor de explosão era outra realidade que já ninguém de bom senso podia ignorar. Em finais do século XIX e princípios do século XX, entre este Minerva de 1904 e o Oriente de 1898, as diferenças são óbvias. Tanto ao nível dos materiais utilizados para fabrico das carrocerias, que no caso do Oriente é de madeira, como ao nível da suspensão, passando pelo sistema de direção, que neste carro é ainda através da chamada cana de leme, tudo se vai transformando progressivamente. O Bosia de 1906, que estamos a ver, apresenta já um aspecto exterior algo próximo das atuais gerações de automóveis. O seu radiador imponente indicia já novas concepções tecnológicas, de cujo somatório e insistente aperfeiçoamento se foi fazendo a história do percurso evolutivo do motor de explosão aplicado aos meios de transporte. Mas se o automóvel ocupava cada vez mais o coração das cidades, o caminho de ferro continuava a crescer pelo interior de Portugal, com a abertura sucessiva de novas linhas. Desde 1856 até aos finais da década de 20 do nosso século, 3.500 quilómetros de via férrea vieram alterar significativamente o sistema de comunicações do nosso país. A paisagem, entretanto, era invadida por sons bem diferentes, produzidos por estes gigantes de aço, cujas rodas imensas, com o seu ritmo cadenciado, galgavam distâncias, no seu afã de chegar à próxima estação. E neste caso, é bom recordar que muitas delas mantêm ainda hoje a mesma traça com que foram construídas à data da chegada dos primeiros comboios. Esta máquina, cuja imponência ainda hoje se mantém, muitos anos passados, sobre a data da sua construção, ocorrida em 1905, é um dos exemplares patentes ao público em Chaves. Foi esta a locomotiva que inaugurou o primeiro troço entre a Régua e Vila Real. Ainda hoje, passados 30 anos, continua nas melhores condições de funcionamento. Desde a invenção do caminho de ferro a vapor, em Inglaterra, até à inauguração da primeira linha regular de passageiros, ocorrida neste mesmo país em 1825, a componente do conforto nunca foi menosprezada relativamente à perspectiva de uma crescente utilização pelo público deste meio de transporte. Mas, quando os passageiros eram membros da família real, naturalmente que os conceitos de conforto, comodidade e elegância atingiam níveis bastante superiores quando comparados com os que eram postos em prática para o comum dos utentes. O comboio histórico de via estreita patente em Arco de Baúlhe é bem disto um exemplo.
Este salão, fabricado na Bélgica em 1905, merece por isso uma visita atenta. Aqui podiam viajar 9 passageiros. Os seus interiores estão revestidos com madeiras exóticas, a que lhe conferem uma nota de particular beleza, a que está aliado o conforto que advém do facto do salão estar equipado com um eficaz sistema de ventilação. Em 1906 foi construída na Alemanha esta carruagem, que está preparada para transportar 18 passageiros e apresenta algumas inovações dignas de registro. Uma distribuição dos diferentes espaços a confere a este salão real uma dimensão diferente. Em termos de iluminação, há alguns aspectos singulares bem patenteados no seu teto. As madeiras que revestem as paredes têm a particularidade de apresentar inúmeros embutidos, particularmente requintados nos painéis que se assemelham a pinturas e que só um exame mais minucioso permite verificar tratar-se de diferentes tons e tipos de madeira. Enfim, requintes que estavam ao alcance de alguns elementos da sociedade portuguesa deste tempo, mas que eram impensáveis para as carruagens que transportavam os passageiros, divididos pelas 3 classes que, no princípio do século, integravam os nossos caminhos de ferro. Ao serviço de todos estavam, no entanto, as máquinas poderosas que puxavam os comboios ao longo das ferrovias portuguesas e que nas suas viagens consumiam centenas de quilos de carvão. O homem, esse continuava a ser um elemento determinante em todo o processo, tanto ao nível da pesquisa que permitia que as velocidades de circulação fossem aumentando, como no campo do incremento das condições de segurança para os passageiros e mercadorias, tudo se alterava progressivamente. Os caminhos do futuro continuavam a ser desbravados. O processo evolutivo prosseguia e o homem continuava com uma curiosidade sempre insatisfeita a ser o seu principal motor. No horizonte, perfilavam-se já novas tecnologias que viriam dar sequência aos motores de vapor e de explosão. Quem pensava já no princípio deste século na descoberta da roda? Agora, a única preocupação era imprimir-lhe mais e mais velocidade. O tempo não podia esperar. O homem queria trilhar com rapidez os caminhos do desenvolvimento e do progresso. O que ficava para trás ia sendo arquivado na memória coletiva. Só a linha do horizonte e o que estava para além dela concentrava as atenções e desafiava a criatividade.